mais uma videoaula. Então, dentro do transtorno mental, nós temos algumas patologias e nós vamos falar aqui agora sobre a esquizofrenia, tá? Então, pessoal, acredito que, dentro da apostila, eu já deixei a diferenciação entre a pessoa que está passando por um sofrimento psíquico e uma pessoa que já está diagnosticada que ela tem uma patologia. Já falei para vocês que para conseguir fechar esse diagnóstico leva um tempo, tá? Todas essas classificações estão dentro, tem o DSM, você tem que fazer uma avaliação, é algo bem complexo. Então, a pessoa ela já tem um CID e ela tem um diagnóstico, tá? Então, você vai trabalhar muito provavelmente, tá? Que hoje, dentro das instituições, muitas pessoas com esquizofrenia e a gente vai trabalhar, particular também. Então, quando você vai trabalhar com a pessoa com esquizofrenia, é muito comum, tá? A pessoa que até então tinha uma vida comum, tá? Foi casada, teve filhos, trabalhava e em algum determinado momento, vamos dizer assim, como se a doença tivesse aflorado. Normalmente, tá? Algum momento da vida ela teve algo que foi um gatilho, tá? Ainda não tantos estudos, não há algo assim concreto que diga o motivo da doença é por esse fator, é por aquele. Existem algumas hipóteses, mas não há nada comprovado que é por esse ou aquele motivo. E também não tem cura, é tratamento, tá? Então a pessoa está vivendo, tem uma rotina, tem a vida dela e pode ser que tenha tido uma perda do pai, da mãe, no casamento, a perda de algo assim que foi muito impactante na vida dela, foi aquele gatilho ali, aflorou a doença e ali começou, tá? Claro que vai fazendo um acompanhamento, depois de algum momento ela foi diagnosticada. Dentro da esquizofrenia existem os subtipos, tá? Normalmente o pessoal fala esquizofrenia, mas tem esquizofrenia paranoide, tem esquizofrenia epifrênica, que são as que o pessoal mais fala, mas também tem esquizofrenia diferenciada, tem dentro dos CIDs, tem vários subtipos, tá? Então, o que é o mais comum é a esquizofrenia paranoide. E aí, o que acontece? Dentro, inclusive, da patologia, daí também nós temos alguns sintomas que estão dentro da apostila e é muito importante vocês saberem, são sintomas positivos, sintomas negativos. Então, tudo isso é importante, por quê? Porque você vai avaliar no dia a dia essa pessoa para você entender, mas por que ela tá mais assim? Mas isso é o normal dela? Será que é normal por conta da patologia? Não, mas isso não é normal. Então, isso é muito importante, por isso que eu disse lá, vai ler a apostila, leia com calma, no momento tranquilo, entendeu? Para você conseguir diferenciar todas essas questões de entender do que faz parte da patologia, o que não faz parte. Então, você saber qual que é o CID da pessoa, qual que é a patologia dela, né? O CID. Isso aí é o principal para você conseguir entender, né, da pessoa no dia a dia. Porque a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem um comportamento, a pessoa que é bipolar tem outro comportamento, tá? E aí nós estamos falando aqui dos dois, mas aí você pode falar de uma pessoa que às vezes é diagnosticada com autismo, é outra situação. A pessoa que está trabalhando com a pessoa que tem Alzheimer, é outra situação. Então, você precisa entender exatamente qual que é o público que você tá atendendo, tá? Então, dentro da esquizofrenia, voltando lá. Normalmente, o pessoal está acostumado você falar que ela está em surto, que ela alucina, e aí a gente tem a alucinação auditiva, alucinação visual, né? Mas, assim,
principalmente dentro da instituição. Você vai trabalhar numa instituição onde a pessoa ela já está sendo acompanhada, ela já faz uso do medicamento, acompanhamento pelos profissionais. Então, você não vai encontrar a pessoa em surto, você vai encontrar a pessoa bem, tranquila. E acontece muito que o cuidador vem trabalhar e ele fala, nossa, mas a pessoa é normal. E aí eu quero que vocês entendam que assim, eu não estou dizendo que são, eu já estou colocando, porque sim, são pessoas que conseguem viver, ter uma rotina, ter acompanhamento e não, né, não é a pessoa anormal, a pessoa realmente é uma pessoa normal, só que ela precisa de determinados cuidados, de determinados acompanhamentos e rotinas ali para o dia a dia, para ela conseguir se manter estável, tá? Não esqueça, ela está estável. Então, é uma pessoa que ela está estável porque ela está fazendo uso dos medicamentos, ela está tendo um acompanhamento de vários profissionais e está tendo então essa rotina, ela precisa disso. Então, sempre que você estiver numa instituição, normalmente você vai encontrar a pessoa muito tranquila, calma, a pessoa que conversa, uma pessoa, igual eu falei, a pessoa ela tinha uma rotina antes, ela foi casada, teve filhos, tinha um trabalho, tinha uma profissão e infelizmente, né, ela em determinado momento teve esse diagnóstico e agora precisa desse acompanhamento. Só que é uma linha muito tênue, é uma linha que assim, é muito fácil você desestabilizar essa pessoa, tá? E aí, quando a gente for falar de transtorno de bipolar, é mais fácil ainda. Então, por isso que, de novo, postura do cuidador. É o cuidador que não fala alto, é o cuidador que não fica gritando, é chegar com música alta. Tudo isso, você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você chega pro teu plantão início, já chega falando alto, já chega gritando. Isso agita a pessoa, você vê que a pessoa vai ficar agitada. Ah, eu gosto de música, daí coloca uma música com som alto, entendeu? Tudo isso você tem que tomar cuidado com isso. É som alto, é falar alto, é gritar, entendeu? Você tem que tomar esse cuidado. A pessoa ela precisa de lugar calmo, um cuidador tranquilo, um cuidador que fala com transparência, que transmita essa tranquilidade e postura também, muito importante. Já falei bastante sobre isso. Então, precisa continuar com o medicamento. Qual que é o maior erro do cuidador? Mas a pessoa está muito bem, está muito tranquila. Será que ela precisa tomar o remédio? Gente, precisa, tá? Precisa. Não deixe sem o remédio. Não mude a rotina. Não faça nada sem que alguém da equipe ou algum familiar te autorize, se não siga aquela rotina, siga tudo que está programado. A pessoa ela tá bem, ela tá estável porque ela tá seguindo aquela rotina, tá? Isso é mega importante. Continuar o que já está sendo feito, tá? Então, assim, às vezes você nem vai ver a pessoa alterada, você não vai ver, às vezes você assiste em filme, vê em documentário. Por quê? Se você estiver fazendo o seu trabalho bem feito, ela sempre vai estar muito bem. Ela vai conseguir seguir a rotina, seguir uma vida normal. Pode sair, vai pro cinema, vai no shopping, vai passear, faz tudo. Ela só precisa daquela rotina, precisa estar alguém acompanhando ela. Esse suporte é tudo que ela precisa, tá? Então, não pense, que eu vou chegar lá na instituição, alguém vai estar falando. Não, às vezes não vai, você nem vai ver isso, tá? Então, e em casa também. Pode acontecer de você chegar, conheci o seu José lá, sim, tá super tranquilo, você só precisa manter, tá? Então, pode acontecer isso, de você nunca nem ver, tá? Pode acontecer daí uma situação de surto? Sim, pode acontecer situações de surto, tá? Então, por isso que é importante você conseguir saber avaliar quando a pessoa às vezes está agitada, quando a pessoa está só em surto, quando a pessoa às vezes está tentando te avaliar. Então, você vai, com o dia a dia, você vai saber entender, mas isso aqui é o normal, ela pode fazer isso daqui mesmo, não, ela realmente tá em surto. E aí, às vezes, acontece muito de você
colocar ordem na situação. Às vezes a dependência você vai ter que enfrentar essa pessoa, sabia? Pode acontecer muito. E a gente tem que tomar muito cuidado, que é o seguinte, o principal, você tem que preservar a sua integridade física e a da pessoa que está cuidando, tá? Então você não vai se colocar em situação de risco e não vai, claro, colocar a pessoa em situação de risco, óbvio, né? Mas às vezes, a depender, é isso que eu falei de novo, falando de questão de postura. Se você tiver uma boa postura, não vai nem acontecer. Mas às vezes pode acontecer da pessoa querer te testar. Acontece muito. Eles querem te testar. E às vezes podem criar algumas situações, você achar que a pessoa está em surto, mas na verdade ela não está em surto. Ela só está te testando. E aí você vai ter que ter muito pulso firme naquele momento de, às vezes, enfrentar a situação. Claro que eu falei, tem que avaliar se você não vai se colocar em risco e não vai colocar a pessoa em risco, mas de enfrentar aquela situação, ser firme para ele ver que você não vai abaixar a bola, que você não tem medo, entendeu? Então isso é muito importante também, tá? Então estude muito sobre essa questão de como essa questão dos sintomas, qual que é o que pode acontecer dentro dessa patologia, tá? Converse sempre com a equipe, busque sempre orientação, tá? Converse muito com os familiares, entender como que a pessoa é. Então, sempre trate ela com muito respeito, com educação, mas sempre com muita firmeza, com a postura, tá bom? Então, eu vou passar uma situação para vocês. Já aconteceu muito, muito comigo, tá? Principalmente quando chega um morador novo na instituição. Eles, eu não vou tomar o remédio. Eu não quero tomar o remédio. Eu tô bem, tá? Acontece muito isso. Eu tô muito bem, eu não preciso tomar o remédio. Porque ele não entende que às vezes é o remédio que deixa ele bem. E aí você fala, não, você vai tomar o remédio sim. Você não tem opção, você precisa tomar o remédio. Entendeu? Então, se você não tomar o remédio, eu vou ter que passar pro teu psiquiatra o que está acontecendo, vai aumentar o remédio. Se é de família, eu vou ligar então pro seu familiar. Se é da instituição, então eu vou comunicar a equipe, entendeu? Mas você vai ter que tomar o remédio. Eu vou chamar o outro cuidador, o outro técnico, né, para me dar um suporte e você vai ter que tomar o remédio, sim. Eles tomam. Eles só querem te testar ali no momento para ver se você às vezes fica com medo, alguma coisa, daí ele não toma remédio. É uma coisa de banho, tá? Então, assim, claro que por isso você vai ter que entender com quem você está trabalhando, qual o público que você está atendendo. Porque é difícil eu falar para você aqui agora, de todos fazem manha, todos. Não, normalmente é. Mas eu tenho que avaliar a situação. Às vezes pode ser que realmente a pessoa está acontecendo alguma coisa, que ela não quer tomar banho, não quer escovar o dente, né? Mas normalmente o padrão, tá? É você sendo firme, a pessoa vai ir e vai dar tudo certo, tá? Mas aí você precisa avaliar no momento. Daí precisa muito também do cuidador ter aquele jogo de cintura, ter aquele entendimento, ter conhecimento, né, para conseguir lidar ali naquela situação, tá bom? Mas a pessoa, eu não tô muito bem hoje, não tô muito legal, acontece muito, tá? Dentro do transtorno mental, eu não tô muito bem, eu tô com dor, Se você, às vezes, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho um remedinho na bolsa, eu vou pegar um remédio para você, eu te dou um remédio. Às vezes, todo plantão inteiro ele vai dizer que tá com dor. E todo plantão você tá dando remédio. Então, tome cuidado com isso. Cuidador não dá remédio. Cuidador não faz diagnóstico. Cuidador não prescreve, tá? Cuidador não... Sempre eu vou repassar para a equipe, vou passar para o supervisor, sempre não, então nós vamos avaliar, vamos ver, tá? Sempre passa a informação, não dê remédio seu, eu tenho remédio na bolsa, eu vou pegar, não faça isso. A não ser que você receba a autorização do familiar, não, realmente ele estava com dor de cabeça, ele teve uma febrezinha, se você tiver, você pode dar.
Se tiver autorização do familiar é outra história, mas senão não faça isso, tá? Infelizmente é um erro muito comum, acontece muito, mas não faça isso, tá? Então eles às vezes tem muito de fazer manha, tá? Então toma cuidado com isso daí. Eu não tô muito bem, tô doente, avaliar, às vezes nem tá doente nada, tá? Então você tem que conseguir avaliar isso daí, acontece muito, tá? E se você cai uma vez, fica bem difícil, tá? Então já aconteceu comigo também de ir pra UPA, chegar lá na UPA, só queria ter ido passear, e você passa a maior vergonha, tá? Então isso aí são experiências que você vai adquirindo ao longo dos anos, tá? Às vezes, porque eu falei, o maior erro é você achar que são coitadinhos, tem dó. Você vai, às vezes, entrar numa situação bem complicada, tá bom? Então, ter esse cuidado, tanto, né, que eu falei, de medicamento, tá, né, achar que tá doente. E às vezes acontece muito, uma coisa que eu coloquei também na apostila, eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Às vezes a pessoa, ela passa quando ela tá com alguma infecção, tá? Vocês vão ver lá na apostila lá sobre delírio, tá? E já vou falar nesse momento. Pode acontecer da pessoa, ela tá com alguma infecção e aí por isso que ela tá tendo alguma confusão mental por conta de febre. E isso é bem complicado porque acontece muito o seguinte, tem alguns medicamentos que eles mascaram febre, tá? E às vezes a pessoa, ela tá com alguma infecção, não tá apresentando febre por conta do medicamento, ela tá tendo febre interna, tá batendo às vezes 39, 40 de febre, no termômetro não aparece e ela tá tendo confusão mental por conta da febre, tá? Isso pode acontecer, tá? Então, às vezes, a pessoa tá tendo alteração, por isso que eu falei, tem que avaliar com calma, com cuidado, sempre passar para a equipe ou pro familiar, tá? Pra gente conseguir avaliar o que tá acontecendo. E aí, por isso que eu falei que é difícil, porque às vezes a pessoa pode estar fingindo, ou pode estar com alguma infecção, ou pode estar com, às vezes, alguma alteração mesmo, por, às vezes, ajuste medicamentoso, alguma coisa da rotina da patologia dela, tá? Então, por isso que é importante esse suporte da família ou da equipe, tá? Então, pode acontecer, então a pessoa está com alguma infecção, ela está tendo alguma confusão, alteração por conta de uma questão clínica, tá? Isso pode acontecer, tá? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso daí. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula.